Então, mais uma vez, bom dia para todas vocês, né? Só temos meninas aqui hoje. Então, que vocês possam aproveitar direitinho esse conteúdo e, né, eu espero que os colegas entrem aí durante o tempo. A gente vai trabalhar com conteúdo mais prático possível. Não vou ficar voltando muito aqui na parte teórica, até porque a teoria que a gente faz é a teoria na prática mesmo. Dentro de programação, a gente só vai aprender desse jeito. O exercício, como eu falei, ele está aí para vocês fazerem. Quem não terminou, vamos terminar, né? Porque é um exercício que vai dar para aprender bastante, principalmente como a gente ficou um bom tempo sem trabalhar, vai revisar muito das coisas que nós fizemos antes dessa pandemia aí. Então, vocês olhem direitinho. Eu vou jogar essa tela nossa para cá, ó, e aí os comentários eu vou conseguir acompanhar enquanto vocês estão mandando. Qualquer coisa é só digitar aqui no chat. Eu estou olhando aqui para o lado para ver a mensagem de vocês. Eu vou projetar minha tela aqui por enquanto. Vamos lá, carregar aqui. Bom, então, dando sequência ao nosso conteúdo aqui, hoje nós vamos falar sobre laços de estrutura de repetição e também nós vamos falar um pouco sobre vetores. São dois conteúdos importantes aí dentro da área de programação. Vou clicar aqui. Aí. Tá dando para enxergar a tela aí, tá, né? Sim ou não, gente? Sim, muito bem. Obrigado, Júlio. Então vamos lá. Então, o que que é um laço? Né? Um laço é uma estrutura de repetição que a gente chama de loop também, porque a gente repete aquelas instruções que estão dentro de um limite várias vezes, a quantidade de vezes que a gente precisar. Então, a gente tem duas estruturas dentro do Python, que uma estrutura for, que é uma estrutura que a gente poderia chamar de para também, lá dentro da construção de algoritmos a gente chama de para, e tem uma estrutura while, que é a estrutura enquanto, né? Então, o for a gente usa em uma determinada situação, e o enquanto, while, a gente utiliza em outra. Né? Vocês sabem diferenciar qual situação que eu uso for, por exemplo? Eu vou usar o for quando? Quem me fala aí? Vamos ver se vocês lembram. O for eu uso quando. Não lembra? Quando que eu uso for, gente? Ninguém lembra? Não é possível. É o para. O for é o para. Quando, Bia? Para números maior ou menor? Não. Não é bem isso, não. Eu uso o for, né? Ou seja, o para, quando eu tenho um intervalo definido de vezes que eu preciso repetir uma estrutura. Então, se eu falo que eu preciso repetir aquela sequência de instruções 10 vezes, aí eu vou usar o for, né? É mais indicado usar o for. Agora, quando eu não sei quantas vezes eu vou repetir aquilo, às vezes pode ser duas, às vezes pode ser três, às vezes pode ser 15, aí é melhor a gente usar o while, né? O enquanto. Por quê? O for, a gente trabalha com intervalo definido,
e o enquanto a gente trabalha com uma condição. Então, de acordo com a variável que a gente estiver trabalhando, eu vou parar ou não a execução dessa estrutura de código. Né? Essa estrutura de repetição, ela vai ser variável também. Ela vai repetir a quantidade de vezes que a gente não sabe, certo? Então, a principal diferença em relação à aplicação do for e do while é justamente essa. For, intervalo definido, eu sei exatamente o número de vezes que eu quero repetir aquela estrutura, e o while é um intervalo que eu não sei quantas vezes que eu vou repetir. Pode ser 2, 3, 5, 10. Isso aí vai definir de acordo com a variável que tiver controlando a condição da minha estrutura. Beleza? Lembrarei? Lembraram, né? Então, a estrutura for, né, por ela ser mais simples, ela é mais usada dentro do Python, justamente porque ela tem essa sequência definida que a gente vai trabalhar. Agora, pode ser que a gente precise interromper a execução no meio do for, isso pode acontecer. Aí a gente pode usar um comando que chama break, né, que é para quebrar aquela estrutura de repetição. Então, eu posso fazer isso também com for, mesmo tendo um intervalo definido. Vou até mostrar um exemplo para vocês depois em relação a isso. E tem um laço que a gente chama de continue, né, que passa para a próxima interação. Então, ele não executa aquelas instruções e pula uma execução. Vou mostrar um exemplo disso aqui para ficar mais claro para vocês também. Eu acho que esse comando break continue, eu nem sei se nós usamos assim com muito detalhe durante as aulas. Eu acredito que não. Bom dia, Ana Luísa. E dentro do Python, nós temos a estrutura else também no for, que é executado ah, quando a estrutura finalizar, né, no final do laço. Essa estrutura else, ela não é muito comum da gente usar, não. Isso aí só acontece dentro do Python. A gente realmente quase que não vê isso aqui dentro do código. A maioria das linguagens de programação, elas não têm esse comando else depois do for. Então, tem a estrutura básica aqui, ó, do for, né, que é for, a variávelzinha, que a gente chama de referência, a sequência que a gente vai gerar, o bloco que vai repetir, a gente pode usar o continue e o break durante o código, eu vou explicar direitinho isso aqui, e o else, quando terminar essa interação aqui, ela vai executar o que está aqui. Né? Realmente, essa partezinha aqui, geralmente, a gente nem faz, porque é muito incomum isso aqui aparecer. E a maioria das linguagens não tem isso. Então, vou dar sequência aqui, ó. Vou abrir o CodeSculptor. E a gente vai fazer exemplos. Né? Então, o que eu estou fazendo para vocês aqui são exemplos simples, né? Mas são muito práticos quando a gente está trabalhando dentro dos exercícios. Quando vocês vão fazer o exercício, que é interessante justamente porque é o momento que vocês vão poder ver se captaram alguma coisa nesse momento aqui comigo. Né? Quando está dentro de sala de aula, é mais tranquilo, porque a gente faz lá na hora. Mas por isso que a gente precisa prestar atenção. Então, se tiver alguma dúvida aí, vocês falem comigo o quanto antes, viu? Pode mandar mensagem aqui que eu estou acompanhando. Beleza? Aí vamos pensar o seguinte: eu vou criar uma estrutura de repetição, beleza? Então, essa estrutura de repetição, ela vai fazer o quê? Né? Eu vou ler três nomes e vou imprimir esses nomes que eu fiz a leitura na tela, ok? Então, de certa forma, é uma estrutura simples. Como é que eu faço para ler três nomes aqui? Eu poderia fazer esse comando de input três vezes, colocando três instruções input aqui, ó, um embaixo da outra para fazer a leitura? Poderia, né? Porque o número é pequeno, né? Agora, se fosse uma quantidade enorme, por exemplo, 100 vezes,
aí eu já teria dificuldade. Até porque eu teria que ficar contando, ó. Aqui tem 3, agora eu vou jogar mais 3, que dá 6, aí mais 6 que dá 9, por aí vai. Então, não é muito eficiente a gente fazer isso aí, né? Então, é muito mais legal, né, já que a gente sabe que tem a estrutura de repetição, a gente utilizar esse recurso. Então, colocar aqui, ó, for, colocar um comentáriozinho aqui, ó, fazer a leitura de 3 nomes e mostrar na tela, beleza? Aí, ok. Então, vamos pensar o seguinte, for, né? For, depois vem o quê? Uma variável que vai controlar. Essa variável é importante porque ela vai receber um valor inicial e até o valor final da sequência que a gente vai gerar. Então, se eu quero gerar uma sequência de 1 a 3 ou de 0 a 2, eu tenho que começar a fazer, colocar uma variável para esse controle. Normalmente a gente chama de x, mas esse nome aqui pode ser o que vocês quiserem. Então, vou colocar aqui, ó, for x in range. Range é para gerar um intervalo, né? Vocês lembram? Eu vou colocar aqui, ó, 0 a 2. Por que que eu... 0 a 2 não, 0 a 3, né? Por que que eu coloquei 0 aqui, né? Porque normalmente, quando eu vou, principalmente trabalhar com vetores, que é algo que eu vou fazer com vocês hoje ainda, eu preciso começar do número 0, né? Então, quando a gente faz essa sequência do 0, é justamente para iniciar um vetor, que é o quê? Uma variável que armazena vários valores, que começa sempre do 0. Isso aí é um padrão da linguagem. E o número 3 é sempre um número que eu quero mais um acima. Aqui a sequência, então, seria o quê? 0, 1 e 2. Ele vai gerar essa sequência aqui para a gente, ó. 0, 1 e 2. O que significa isso aqui? São 3 números, certo? Então, se eu coloco 0, eu posso finalizar com 3. Agora, se eu coloco 1, eu vou ter que jogar 4. Por quê? Esse número aqui, ele vai parar no 3. Se eu coloco o 4, ele vai parar com 3. Aí ele pegaria 1, 2 e 3. Lembraram disso? Sim, né? Então, quando ah, eu coloco essa sequência, eu só tenho que observar aqui, ó, como que eu estou escrevendo. Se eu coloco 1, eu tenho que terminar com 4. Se eu quero 3, eu coloco 4. Agora, se eu começo com 0, eu posso colocar o 3, porque aí a sequência já vai começar com 0, 1 e 2, que são 3 números. Beleza, gente? Beleza. Muito bem. Então, vou deixar aqui 0 e 3 mesmo, até para facilitar quando a gente estiver trabalhando com os vetores. Aí, eu vou fazer a leitura dos nomes, né? Então, vou colocar aqui, ó, nome é igual a input, digite o nome, 2 pontos. E embaixo, eu vou colocar um print. Essas, lembra como é que faz a impressão lá com interpolação? Eu vou colocar aqui, ó, nome, 2 pontos, porcentagem S para imprimir uma string. Vou fechar aqui, ó. Aí eu vou colocar porcentagem e o nome da variável, o nome que eu quero imprimir. Essa é a maneira mais eficiente da gente fazer a impressão, viu? Bom dia, Rian. Então, eu vou executar aqui esse código, né? Tá bem simples, tem 3 linhas só, basicamente, que essa aqui é comentário. Aí tá falando assim, ó, digite o nome, né? Por que que apareceu isso aqui? Entrou na estrutura de repetição. Não, aqui não precisa, Stephanie, porque o input, toda vez, ele já vai gerar para a gente um string, né? Então, quando eu coloco o input, ele já gera o string.
E quando eu estou fazendo a impressão aqui, eu estou colocando porcentagem S, então ele já converte para mim para string. Então, até nisso aqui, ó, essa forma de impressão, né, por interpolação, é mais eficiente, porque eu já converto o tipo de caracteres que eu quero imprimir. Então, se está nome dois pontos porcentagem S, aqui vai imprimir essa variável com um conjunto de caracteres. Então, não precisa. Todo input já retorna um string. Então, digite o nome. Eu vou colocar aqui, ó. Ali, Ana Stephanie. Vou clicar aqui em OK, né? Cliquei em OK e apareceu o resultado, certo? Então, fez a leitura de três nomes, beleza? Por que que a gente fez essa sequência? Justamente porque a gente colocou dentro dessa estrutura de repetição. Lembrando que todos os comandos que vão ser executados na estrutura de repetição, eles precisam estar mais recuados à direita aqui, né? Então, quando eu coloco os dois pontos, é o que a gente chama de abertura de bloco. Então, tudo que tiver à direita desse bloco, ele vai ser executado na estrutura de repetição. Se eu não quiser executar mais nada na estrutura de repetição e colocar um comando aqui embaixo, aí eu volto aqui para essa margem e coloco o comando que eu quiser. Aí esse comando aqui não vai ser executado dentro da estrutura de repetição mais, né? Então, isso aqui é importante a gente lembrar também. Beleza, gente. Se a gente for olhar aqui, eu quero, estou fazendo algo muito, mas muito, muito simples, né? Não tem muito processamento aqui, porque a gente só está lendo o nome e pronto. Mas é importante que normalmente a gente faça um programa que tenha assim um processamento de alguma coisa. Então vamos dizer aqui que eu vou fazer a leitura de três nomes, só que além de fazer a leitura de três nomes, eu vou ler as idades e vou calcular, fazer a leitura de três nomes, idades, e em seguida, vou colocar aqui, ó, em seguida, calcule a média das idades, exibindo o resultado na tela. Então, agora a gente vai ler mais uma informação. Além do nome, a gente vai fazer a leitura da idade. Então, faz a leitura do nome, faz a leitura da idade, vai calcular uma média e fazer a exibição dessa média depois. Só que eu tenho que entender o seguinte: como que eu calculo a média de alguma coisa? Não é somar e depois dividir? Sim ou não, gente? Não é? Isso. Então, a média eu preciso somar e depois dividir. Então, para eu somar, eu preciso fazer a leitura da idade da pessoa e somar com a que já tinha anteriormente, né? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Vou colocar aqui, ó, idade, a input, digite a idade, dois pontos. Vou colocar aqui embaixo, print, idade, opa, idade, dois pontos. Agora, porcentagem D, que vai ser um número inteiro. Porcentagemzinha. Vou jogar a idade aqui. Olha que essa idade aqui que era inteiro, né? Então, eu coloco o int aqui na frente e fecho aqui. Essa aqui foi a observação que a Stephanie tinha feito. Então, realmente, nesse caso aqui, eu vou precisar colocar o int porque é um número. Aqui eu não precisei porque o input ele já é um string.
beleza? Agora, quando eu faço essa leitura aqui, ela vai estar calculando a média já? Sim ou não, gente? Eu vou ler, certo? Aqui vai fazer a leitura. Se eu executar esse código aqui, vai rodar. Só que ele está calculando média? Sim ou não? Não, não. Realmente, né? Então, eu preciso somar esse valor, certo? Então, para eu somar, eu posso usar uma outra variável. Vou colocar assim, ó, soma igual a zero. Essa variável aqui, ela vai servir para a gente fazer o acúmulo das idades que eu estou lendo. Então, aqui, eu fiz a leitura da idade, aí eu pego essa soma, que começa com zero, e adiciono mais a idade que eu acabei de ler. Então, aqui, ó, soma vai ser igual a soma, que a primeira execução vai ser zero, mais a primeira idade que eu li. Ou seja, se eu colocar 20 aqui, ó, então ele vai pegar zero mais 20 e a soma vai valer 20. Na próxima rodada, essa soma vai valer o valor que a gente tinha acabado de gravar aqui, ou seja, 20. Então, se eu ler depois 25, ele vai pegar 20 mais 25 e dá o quê? 45. Então, ele já vai gravar 45. Então, ele vai somando de forma a acumular os valores. Então, essa variável aqui, que a gente chama de soma, a gente pode chamar ela de acumulador também. Por quê? Justamente que a cada rodada da minha estrutura de repetição, ele vai adicionando valores. Tá dando para entender? Tá, né? Yes, tudo bem. Então, eu vou acumular os valores da idade. Quando eu terminar a minha estrutura de repetição, né, quando eu já fizer a leitura de todos os valores, aí eu tenho condição de calcular a média, né? Porque eu já tenho a variável soma pronta, né, com valor acumulado, e eu posso dividir ele pelo número de pessoas que eu fiz a leitura. Então, se eu pegar aqui, ó, média, vou criar outra variável, né? Média vai ser igual a soma dividido por 3. Por que 3? Porque são 3 pessoas que nós estamos fazendo a leitura aqui, ó, né? São 3 pessoas. Então, soma, que é a soma final que nós geramos aqui, dividido por 3. E eu coloquei essa média na linha aqui, ó, na mesma margem do for, porque eu não quero que ela fique calculando a média a cada repetição, porque não faz sentido. Até se eu colocar aqui embaixo, ela vai funcionar. Acaba que o último resultado da média ela vai dar certo, mas não faz sentido eu ficar calculando a média a cada repetição, porque o que vai valer mesmo vai ser a soma final. Então, eu não preciso colocar essa média para executar várias vezes, né? Eu posso colocar ela só para o finalzinho aqui mesmo. Aí, depois que eu calculei a média, né? Eu posso colocar aqui, ó, print a média das idades, 2 pontos. Média não, vou colocar só média das idades. Vamos simplificar aqui, média das idades. Aí eu vou colocar aqui, ó, a porcentagem ponto F. O que significa esse negócio aqui, ponto 1F? Quem lembra aí? O que significa isso? É uma float, né? Uma variável do tipo real. E quando eu especifico ponto 1F, eu falo que eu quero mostrar somente uma casa
depois da vírgula, uma casa decimal depois da vírgula. Então, esse ponto 1F aqui determina o tamanho do resultado que eu vou ter, né? Uma coisa que é interessante aqui também aqui é o seguinte, essa variável soma acaba que ela vai ser inteira, porque eu comecei ela com zero, né, soma igual a zero, é um valor inteiro, aí eu vou somar o zero com a idade que eu fizer a primeira leitura, ele vai ser uma variável inteira, então isso aqui ele vai continuar inteiro, e ele continua inteiro até chegar aqui. Aí aqui embaixo tem uma operação de soma dividido por 3. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ah, se soma é inteiro e 3 é inteiro, então significa que essa variável média ela vai ser inteira também. Então eu tenho que converter ou esse valor ou esse aqui para real para ele me mostrar a média certinha, né? Porque senão ele pega lá inteiro com inteiro e dá o resultado inteiro. Mesmo que fosse assim, 9 não, 10 dividido por 3, ele ia mostrar 3 só. Por quê? Se 10 é inteiro e 3 é inteiro, ele retorna sempre inteiro. Então a média ia ficar errada. Então, nesse caso, a gente pode colocar um floatzinho aqui, ó, nessa variável de soma, para garantir que o resultado nosso ele vai ser um resultado é, real, porque uma média normalmente é real, né? Ela vai ter lá um valor ponto alguma coisa. Então a gente, para garantir, coloca pelo menos uma variável do tipo float. Então é só colocar o floatzinho, abrir o parênteses e colocar o nome da variável aqui. Beleza? Essa é uma observação básica também. Então, vou dar um executar aqui novamente. Vou colocar aqui o Daniel. Opa, o G que está entrando aqui. Bem na execução, ele vai ter que executar de novo. Agora, Daniel, Marcos. Vou executar novamente aqui que ele caiu. José, Maria. Que está dando erro. Ah, é verdade. É porque leu o nome e leu a idade. Eu tô errando aqui também. Digite o nome. Então, José. Qual é a idade de José? Vou colocar aqui, ó, 30 anos. Maria. Qual a idade de Maria? Vou colocar aqui, 27 anos. E digite o nome João. Qual o nome? A idade de João? 35 anos. Eu vou clicar em OK. Nesse caso aqui agora, ele está mostrando assim, ó. José, né, que foi a primeira leitura, idade de José, 30, Maria, segunda, idade 27, João, 35. Então, tá mostrando a sequência direitinho, igual eu digitei lá na, na sequência mesmo da leitura. E mostrou a média da idade aqui, 30,7 aqui, anos. Né? Eu acredito que seja isso mesmo, só para conferir, eu vou abrir a calculadora aqui para a gente ver. Mas acho que é isso mesmo. O computador não ia errar, não. 30 mais 27 mais 35 e dá 92 dividido por 3, 30,66667. Então, esse 7 foi arredondado também. Né? Então, por isso que também é importante a gente colocar essa especificação de quantos números a gente quer na casa decimal, porque aí a gente já tem uma aproximação. Nesse caso aqui, você coloca o ponto 2, ele ia colocar 30,67, né? Ia finalizar com 7 de qualquer forma. 30,67. E aqui ele ficou com 30,7, arredondando o valor. Né? Isso é importante saber também, porque esse arredondamento às vezes é importante da gente trabalhar. Beleza? Então, esse exemplo aqui, por mais que seja simples, é um exemplo muito interessante. Inclusive, vocês vão fazer exercícios parecidos com esse.
que vai precisar de um trabalhinho aí nesse sentido aqui, igual nós fizemos agora. Beleza? Deixa eu salvar esse código aqui. Vou colocar ele aqui no bloco de notas. Legal. Agora, eu vou pensar o seguinte, né? Por enquanto é que eu não falei do break, não falei do continue, mas eu vou falar dele agora, da outra estrutura que nós temos. Essa aqui é a estrutura for, né? Que eu falei, a gente usa quando a gente tem uma sequência definida. Né? Eu tenho um intervalo de 1 a 3. Aqui, no caso, coloquei de 0 a 3 para facilitar. Mas são 3 vezes, né? E tem essa outra estrutura, que a gente chama de while, que é enquanto, que ele não sabe exatamente quantas vezes que eu vou fazer a repetição dessa estrutura, mas eu tenho uma condição que vai determinar isso, certo? Então, aqui já vai ser um pouquinho diferente. Eu vou apagar esse exemplo aqui para facilitar, viu? Depois eu mando esse arquivo para vocês. Já está salvo aqui, então eu vou enviar aí depois. Vou apagar aqui agora. Gente, uma dúvida que eu tive aí, e alguns me perguntaram, eu posso usar essa plataforma no celular, no tablet, aonde for. Eu consigo rodar. Ela é muito simples. Os códigos dos exercícios normalmente não são grandes. Então, dá para vocês fazerem de boa, viu? Então, esses exercícios, principalmente esses iniciais, vocês conseguem fazer tranquilamente. Vamos dar sequência aqui agora com a estrutura enquanto. Vou colocar aqui, ó. Estrutura, repetição, while. É um enquanto. Então, nesse enquanto aqui, eu tenho uma condição definida para encerrar a execução. E, no caso, enquanto a condição for verdadeira, eu vou repetir, às vezes, as linhas que estão nessa estrutura. Então, vamos pensar num exemplo aqui, né? Eu vou pegar um exemplo bem clássico aqui, que a gente faz a impressão de números na tela, faz a impressão de um texto na tela. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu vou imprimir IFMG 5 vezes, né? Então, vou colocar aqui, ó. Imprimir IFMG 5 vezes. 5x. Eu vou colocar 15 logo, né? Agora de 5 só. Estrutura de repetição, vou ficar economizando. Então, lembrando que eu preciso ter uma condição. Essa condição ela precisa ter uma variável que vai armazenar o valor dessa quantidade x é igual a 1. Colocar x igual a 1, vou facilitar aqui, vou começar com 1. E eu falo que enquanto esse x for menor ou igual a 15, eu vou executar esses comandos que estão aqui embaixo. Então, aqui o comando vai ser bem simples. Coloca aqui, ó, IFMG, desse jeito que está aqui mesmo. E se eu clicar em executar aqui, o que é que vai acontecer, gente? Ele vai imprimir o IFMG 15 vezes? Sim ou não? Diego, chegou agora? Não? Por que não, Beatriz? Essa imagem sua aí é uma pombinha ou o quê? É uma pomba? Né? É Diego. Diego tá com.
que vai acontecer? Né? A gente não vai executar 15 vezes IFMG. Por quê? Nós vamos só quando for menor ou igual a 15. Sim, né? Mas o x é menor ou igual a 15? O x é menor ou igual a 15? Sim ou não? O x é menor ou igual a 15? Se eu faço essa comparação aqui, vai ser verdadeiro ou falso? É, por quê? O x é igual a 1, certo? Só que ele vai entrar aqui nessa estrutura e ele não vai parar. Por que ele não vai parar? Porque o x, ele recebeu o valor aqui, ó, e ficou imóvel. Eu vou executar aqui só para vocês verem, ó. Vou clicar em executar e parece que nada está acontecendo. Por quê? Ele entrou no que a gente chama de loop infinito. Então aqui, ó a quantidade de vezes que aparece, ó. Isso aqui tem uma infinidade de vezes. Eu não consigo contar quantas vezes que apareceu aqui. O código ele foi encerrado por conta da segurançazinha que o Code Sculptor tem, né? Justamente para não entrar nessas estruturas que a gente chama de loop infinito. Porque ele recebe o valor 1, aí enquanto o x for menor ou igual a 15, eu vou ficar fazendo isso aqui. Vou ficar imprimindo esse IFMG aqui. Só que o que acontece? Como eu não mudo o valor da variável de x, ele não para. Então, x ele vai ser sempre igual a 1 e ele sempre vai ser verdadeiro e vou ficar executando isso aqui para sempre. Certo? Então, isso aqui a gente chama de loop infinito, que é algo que não para. Como é que isso aqui vai parar? A partir do momento que eu tiver condição de fazer a variável x, né, que é a variável da condição. Como que eu faço isso? Por exemplo, aqui eu coloco x, ele vai receber x mais 1. Esse valor aqui é muito importante, porque se o x começa com 1 e eu somo mais 1, então na primeira execução o x vai passar a valer quanto? 2. Depois o x vai valer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando ele chegar na execução 15, aí ele vai passar aqui para o 16. Só que quando ele entrar no 16, ele vai fazer essa verificação aqui dessa condição, só que agora o x vai ser maior do que ou igual a 15. Então, no caso, ele para. Então, a repetição para justamente porque o x já vai valer 16. Então, ele nem executa quando o x for igual a 16. Então, vou executar aqui, ó, e a gente percebe que parou a diferença só de eu colocar isso aqui, porque eu estou controlando essa variável para a gente poder não gerar o erro que a gente chama de loop infinito. Então, só para saber aqui, ó, qual é o número que eu estou executando cada repetição dessa, é só para ficar claro aqui, ó, quer ver? Eu vou colocar, colocar porcentagem D tracinho, aí depois eu coloco aqui porcentagem, vou abrir aqui e colocar o nome da variável x. É, aí vai mostrar 1, 2, 3, 4 e FMG do lado. Então, porcentagem D vai imprimir a variável x, que é inteira, mais o texto, faz o acúmulo e passa para frente. Então, ele mostra aqui a sequência agora. Ó. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza? Então, a gente tem essa estrutura dessa forma. É uma estrutura bem simples, né? É uma estrutura que a gente, às vezes, não sabe exatamente quando que ela vai parar, porque é, essa condição ela pode ser muito mais variável do que está escrito aqui. Desse jeito aqui, eu poderia usar o for, né? Porque eu sei que vai repetir 15 vezes, mas, às vezes, eu tenho uma condição de uma variável específica.
né? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Deixa só terminar o raciocíniozinho aqui para a gente mostrar também como é que funciona esse comando continue e como é que funciona esse comando break. Aqui, ó. Pode ser que em determinados momentos da estrutura de repetição, por alguma condição ou outra, eu não queira executar aquela instrução naquele momento, né? Então, eu posso usar um comando continue para isso. Inclusive, a gente até fez uma atividade parecida com isso, né? Vocês vão refazer, vou colocar isso aí para vocês refazerem depois. É algo que a gente pode fazer semelhante a isso aí. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou falar o seguinte: quando o x for igual a 10, eu não quero mostrar essa linha. Então, quando x for igual a 10, eu vou pular essa execução. Então, como é que eu faço isso aqui, ó? Pular a execução sem parar a estrutura de repetição. Eu posso colocar assim, ó, se, né, uma condição, colocar se x for igual a 10, quando eu faço uma comparação, coloco dois iguais, né? Se x for igual a 10, então eu dou um continue. O que significa isso aqui? Que quando... Opa, deixa eu só mudar um negócio aqui. Se eu fizer isso aqui, ele vai entrar em. Eu acho que entra em loop finito. Deixa eu só executar aqui para ver. Vai entrar em loop finito mesmo. Já travou. Eu cliquei aqui, ó. Ele travou. Por que que entrou em loop finito, gente? Alguém sabe explicar aqui? É até bom que aconteceu isso aqui. Por que que ele entra em loop infinito? Vocês sabem por quê? Eu vou começar a fazer um. Não, não é porque é sempre um, não. Eu vou começar a fazer uma lista de prêmios aqui para vocês participarem mais. Para vocês ficarem mais atentos. Vou fazer sortear umas caixas de bombom, umas caixas de bis, saquinho de batata, um refrigerante. Porque o X vira um de novo. Não, não é bem um, não. Ele vai travar, mas não vai ser no um. Por quê? Aqui, ó, ele começa com um, né? Então, ele fala assim, ó, enquanto o x for menor ou igual a 15, ele vai fazer isso aqui. Aí ele vai entrar. Vai entrar aqui na repetição. Você está valendo um por enquanto na primeira execução. Ele vai assim, ó, x é igual a 10? Não. Ele não é igual a 10. Então, ele vai imprimir. Igual ele imprimiu aqui, ó. Um, imprimiu. Depois ele passa para 2. Aí depois ele vai fazer aqui de novo. X é menor ou igual a 15? Não. Ele está valendo 2. Ele verifica se é igual a 10? Verifica, mas não é. Então ele imprime o 2 e vai assim até chegar no 9. Daí até o 9 ele vai executando. Certinho, Diego. Aí quando ele vira 10, quando o x vale 10, ele vai chegar aqui, ó, x é igual a 10? É. Então, quando o x é igual a 10, ele dá um continue. O que que significa isso aqui? Ele vai passar para a próxima execução. Passar para a próxima execução é a mesma coisa dizer que ele vai pular todas essas instruções aqui de baixo e é, vai continuar valendo 10. Então, ele sempre vai valer 10. Ele vai parar no 10 aqui, ó. Então, ele chegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parou. O 10 ele nem imprime, por quê? Ele chega igual a 10 e dá um continue. Então, ele salta isso aqui tudo. Essas duas linhas ele salta e fica sempre em 10. E ele, por que que ele fica sempre em 10? Porque ele salta essa linha do x é igual a x mais um. Então, como ele não recebe esse incremento, essa variável ela fica perdida, né? A gente
não consegue fazer mais nada. Então, o que que a gente pode fazer? Eu posso copiar essa linha aqui. Opa, posso copiar essa linha aqui e colar ela para cá. Por quê? Aí, no caso, quando o x for igual a 10, ele vai passar para 11 e vai pular. Nesse que ele vai pular, ele não vai imprimir. Ele não imprime mais. E nem vai somar de novo, né? Porque já somou aqui, não tem necessidade de somar de novo. Aí na próxima ele já vai valer 11. Aí ele imprime isso aqui, passa para 12 por aí vai, ó. Então, quando eu executo aqui, agora ele vai finalizar. Ele só vai pular o 10. Aqui, ó. Tá vendo que essa estrutura a gente precisa tomar cuidado, né? Ela tem alguns detalhezinhos. Assim como eu posso encerrar ela quando eu quiser, né, por alguma condição específica também, até antes do final. Então, por exemplo, se eu falar que quando ela chegar em 13, eu não quero mostrar mais nada. Então, ele vai ficar de 1 a 12 só, quer ver? Então, posso colocar essa condição aqui na frente, ó. Colocar assim, ó, se x for igual a 13, eu vou parar a execução de tudo. Então, eu coloco break. O que significa isso aqui? Que quando essa variável x chegar no valor de 13, eu não vou nem imprimir o 13. Eu não vou nem imprimir o 14 nem o 15. Por quê? Justamente que eu estou bloqueando essa estrutura de repetição. Então, vou executar aqui, ó, e ele para no 12, certo? Então, a gente tem essa sequência quebrada. Por quê? Eu dei um break. Se x igual a 13, break. Quebrei. Beleza? Então, a gente tem essas duas condições que eu posso usar também durante o código para fazer algo, né? Eu tenho que saber quando eu vou fazer o uso dessa estrutura aqui, ó. Isso aqui é importante, né? Bem, bem importante isso aqui. Legal, gente. Como eu falei, essa estrutura aqui, ó, do enquanto, ela tá muito parecida com o for, porque eu sei que eu estou executando isso aqui 15 vezes. Isso aqui tá um valor bem fixo. E, no caso, a gente não gostaria muito disso aqui. Então, quando a gente está criando uma estrutura de um programa, principalmente quando é um programa que tem um menu, né, que tem as opções que vai mostrar ali para o usuário, é importante que ele tenha uma estrutura de repetição verificando uma variável, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente monta essa estrutura desse menuzinho para criar um programa mais bonitinho. Por exemplo, fazer uma calculadora que tenha um menu, né? A gente pode até fazer isso aqui. Vou clicar aqui em salvar, né, para a gente salvar esse código aqui também. Deu para entender aqui, gente? Deu para entender? Legal, tudo bem. Eu tenho certeza que isso aqui que eu estou passando para vocês é até mais do que nós fizemos durante as aulas, né? Porque nós tivemos muito pouco tempo. E eu acho que está até rendendo aqui, né? Acaba que tá, eu estou conseguindo passar até mais coisa aqui para vocês agora. Legal. Eu vou criar um novo programa aqui agora. Vou criar uma estrutura de um programinha, de uma calculadora. Então, eu vou colocar aqui, ó, criar uma calculadora com operações básicas utilizando um menu de opções. Uma pessoa que entrar no programa vai ver lá que é um calculador, ela vai digitar dois números e ela vai escolher qual operação que ela vai querer executar. Beleza? Então, basicamente vai ser isso. Então, ela vai mostrar, vai ter esse menu logo de princípio, né? E a gente vai executar. Só tem um detalhe aqui
que quando a gente está trabalhando dentro do CodeSculptor, a execução desses programas com a estrutura enquanto é um pouquinho diferente, né? Eu vou mostrar a diferença para vocês aqui, mas vai dar para rodar também. Então, vou colocar assim, ó, a opção, vou colocar o nome da variável opção, depois nós vamos mudando, ó, enquanto enquanto opção opção, eu vou colocar diferente zero, vou até mudar isso aqui. Começar com um, só para a gente iniciar, ou menos um, tanto faz, menos um, né? Tem que ser diferente zero, né? Se for igual a zero, ele encerra. Aí vou dar um print no menu aqui, ó. Menu, calculadora. Então, calculadora, aí vai mostrar essa mensagenzinha. Aí depois eu vou dar um print aqui, ó. Assim, escolha uma opção. Escolha uma opção. Aí dá o printzinho. Colocar soma. 2, subtração. 3, multiplicação. Fazendo um menu de opções, né? 4 vai ser uma divisão. Então, vai mostrar essa sequência aqui na tela para a gente visualizar. Beleza. E depois que eu faço a impressão, né, eu tenho que fazer a leitura. Imprimir soma, 2, subtração, 3, divisão. Escolha a opção agora. Aí depois, vou colocar de novo opção é igual a int, a input, escolha a opção. Escolha a opção vai ser o próprio texto que vai aparecer, né? Aí beleza. Aqui eu vou ter uma opção para escolher se eu quero a soma, subtração, multiplicação, divisão. Aí tá falando assim, ó, enquanto for diferente de zero, tá, importante. Eu vou colocar zero aqui, ó, sair do programa. Enquanto for diferente de zero, ou seja, se eu colocar 1, 2, 3, 4 e qualquer outro número, ele vai ficar repetindo essas opções, beleza? Agora, se for zero, eu vou sair, beleza? Então, 1 a 4 eu entro na operação, 0 eu vou sair e aqui eu digito a opção. Então, no caso aqui, ó, enquanto a opção for diferente de 0, eu vou repetir, beleza? Aí a opção, eu vou fazer a leitura aqui. Se eu digitar 0, o que vai acontecer? Ele vai sair da estrutura de repetição, beleza? Então, ele sai da escultura de repetição. Só vou colocar a impressão aqui de um resultadozinho, ó, vou colocar assim, ó. Ah, obrigado. Só para mostrar que isso aqui está no final. Isso aqui está fora da escultura de repetição já, né? Então, a gente vai fazer a repetição aqui algumas vezes.
Por que que eu coloquei opção é igual a -1 aqui, gente? Porque se eu coloco um valor igual a zero, ele nem entra nessa estrutura de repetição e não faz essas condições, beleza? Então, quando eu faço quando eu faço essa impressão desse jeito aqui, é justamente para a gente poder fazer a execução direitinho. Eu vou executar ele do jeito que está, de forma bem simples, né? Vou executar aqui, ó. Aí está mostrando escolha uma opção. Por que que eu falei que a execução do Code Sculptor é um pouquinho diferente? O Code Sculptor, ele tem uma particularidade que as impressões, né, esses prints que a gente dá aqui, ele só vai aparecer quando eu termino o programa. Isso aí, de certa forma, para a gente, para rodar alguns códigos é ruim, né? Para ver esse exemplo rodando direitinho aqui, por exemplo, é ruim, porque era interessante a gente ver as opções sendo mostradas na tela e depois a gente digitar alguma coisa de acordo com essas opções que foram colocadas. Só que no CodeScope a gente não consegue fazer isso, né? Justamente porque ele só mostra o print depois que eu encerro o programa. Mas vamos lá, né? Eu vou colocar uma opção aqui que eu sei que é o 1, né? Que é o que de soma. Como ele não está fazendo nada, né? Eu não coloquei para ele operar nada aqui, ele não vai fazer nada. Só que ele vai voltar a pedir a opção de novo. Vou clicar aqui em OK, ele pede mais uma vez para ver a opção. Por quê? Porque é como se ele tivesse executado o que fosse necessário para a soma e volta. Mesma coisa aqui, ó, eu colocar 2, ele executa e volta. Colocar 3, executa e volta. 4, executa e volta. 5, executa e volta. Só que se a gente for olhar, 5 ele nem existe. O que, que a gente podia fazer? Quando fazer uma verificação, se for maior do que 5, a gente dá um break, né? Porque é uma opção inválida também. Mas ele está esperando que eu digite o zero para eu sair desse programa. Aí ele vai imprimir esse tanto de coisa aqui que ele deveria imprimir antecipadamente. Então, eu vou colocar o zero aqui, ó, e vou clicar aqui em OK. Aí ele mostra, ó, tá vendo? Ó, que estava executando. Aí quando ele chega no final, ele mostra obrigado, porque eu coloquei esse printzinho justamente para mostrar aqui a quantidade de vezes que ele executou e chegou no final e mostrou a mensagem lá. Ah, como é que eu consigo rodar isso aqui de forma certa, né, e vendo a execução acontecer? Se eu usar o Python diretamente no computador, instalado no computador, eu consigo ver isso aqui, né? Não tem necessidade da gente fazer isso aqui, mas se a gente quiser, é possível. Só um detalhe, igual eu falei, eu só tenho opção 1, 2, 3, 4 e quando eu digito 5 para mais, eu já não tenho opção, certo? Então, o que, que eu posso fazer? Aqui no caso, eu verifico o seguinte: quando a pessoa digitar 5 aqui, ó, né, um exemplo aqui, se eu colocar 5, eu coloco assim, ó, se a opção for maior ou igual a 5, o que, que eu faço? Eu dou um break. Por que, que eu dou um break? Porque eu quero que é uma opção inválida, né? Então, eu saio desse futuro de repetição. Então, eu posso até mostrar a mensagem na tela aqui, ó. Opção inválida. Ele vai sair, beleza? Isso aqui é uma estrutura de um menuzinho, de um programa, né, sem interface gráfica. Normalmente a gente faz isso aqui. Agora, se eu coloco o zero, ele vai sair de forma mais convencional, né? Você colocar zero é uma opção do próprio programa para ele sair. Então, eu coloquei opção igual a -1. Então, se a opção é diferente de zero, beleza? Ele vai repetir o que está escrito aqui. Então, ele imprime lá calculadora, 1 soma, 2 subtração, 3 multiplicação, 4 divisão, 0 para sair do programa.
Então, se eu digitar zero, ele simplesmente vai parar a execução por conta dessa condição aqui, ó, né, que vai ser falsa, né? Então, enquanto a opção for diferente de zero, ele executa. Agora, se ele for igual a zero, ele, ele, ele vai estar sendo uma condição falsa. Aí, no caso aqui, se a opção for igual ou maior a 5, é uma opção inválida, porque eu não tenho essa opção aqui. Agora, eu posso colocar também as condições, ah, eu posso colocar as condições de cada um aqui que eu escrevi, né? Então, por exemplo, se eu for fazer a soma, eu posso colocar assim, ó, se a opção for igual a um, então eu já vou operar alguma coisa, né? Então, o que que eu faço aqui, ó? Posso colocar assim, num um, então, int, put, digite um número. Aqui eu vou colocar num 2, digite outro número. Aí aqui eu faço soma é igual a, opa, num um mais num 2. E resultado, eu imprimo, a soma já é o resultado, né? E eu imprimo aqui, ó, a soma de número um mais número 2 é igual a isso aqui. Aí como que eu faço? Aqui eu coloco as variáveis que eu quero mostrar. A soma de num 1 mais num 2 é igual a soma. Vai mostrar para mim a, o resultado dessa operação. Então, vou executar aqui só para a gente ver. Ó. Então, escolho a opção. Eu já vou direto aqui na soma para facilitar. Vou colocar 1, executo. Ele pede aqui, ó, digite um número. O número vai ser 50. Digite outro número. Agora 30. Aí, ok. Nesse caso aqui, ele mostrou o resultado na tela, só que eu não consigo visualizar por conta do Codescopter, beleza? É por conta do Codescopter que eu não visualizo aqui nesse momento. Mas é, eu posso fazer uma outra operação, né, ou finalizar o programa mesmo para a gente poder ver lá a execução que a gente acabou de fazer anteriormente. Eu vou colocar zero aqui só para sair. Quando eu colocar zero, ele vai encerrar o programa, que é a opção de saída. Então, aqui, ó, calculadora, ele fez, eu coloquei a opção um, somou, fez a soma aqui, mostrou, né, 80, 50 mais 30, 80. Aí ele mostrou o menu de novo, e eu apertei zero e ele saiu. Quando a gente está fazendo esses menuzinhos, gente, ah, é bem legal porque a gente coloca aqui um comando para apagar a tela toda e ele fica na repetição, ele fica bem interessante, realmente fica mais visível para o usuário. Eu posso às vezes até fazer um negócio desse aqui para vocês visualizarem, é só para ver aqui como é que funciona. Mas para a gente aqui não faz tanto, é só para, igual aqui, ó, e bem rapidinho aqui, vou modificar muita coisa, vou só copiar e colar mesmo. Quando a opção for 2, vai ser subtração, né? Então, 2 é subtração. Então, vou colocar, digite um número, outro número, igual está aqui. Aqui só vou trocar o sinal. Aqui eu só vou trocar esse nome, nem precisava também. Vou colocar subtração. Subtração. Aqui eu vou colocar o sinal na hora da impressão. Então, a subtração de... Aqui é só para completar o código. Não vou detalhar muito aqui, porque isso aqui é coisa muito, muito básica. Só para formatar a saída direitinho.
Mas basicamente é a mesma coisa. Tem uma diferençazinha aqui só na divisão, porque a divisão eu posso dividir um número por zero. Mas nesse momento aqui, para simplificar, eu nem precisaria colocar isso, né? Só para a gente colocar aqui e finalizar essa calculadorazinha básica. É só copiando as variáveis aqui, a gente termina ela rapidinho. Pronto. A gente já consegue dividir aqui. No caso aqui, ó, né, se eu quiser verificar aqui, ó, se o número 2 for diferente de zero, aí eu vou fazer essa divisão. Se o número 2 for diferente de zero, eu faço 2. Se não, né, se o número 2 for igual a zero, aí eu posso imprimir que não é possível fazer divisão por zero. Bem simples assim. Tem muito segredo isso aqui não. Beleza? Eu fiz rapidinho aqui, porque isso aqui é coisa que é bem tranquila, né? Depois, qualquer coisa, vocês pegam aí o código depois. Aí essa calculadora, basicamente, aqui, ela tá pronta. Eu consigo executar todas as operações dela aqui, ó. A opção, sei que, ó, vou aqui na multiplicação, vou pegar aqui 3, vou digitar aqui. Vou digitar o número 50 com 200. Aí vou clicar aqui em OK. Aí aparece para mostrar uma outra opção, só que eu não quero mais nada aqui, eu quero sair do programa. Vou digitar zero aqui para mostrar o resultado. Aí ele mostra para mim aqui a mensagenzinha de obrigado, né? Então tem aqui, ó, multiplicação de 50 com 200 é 10.000. Ah, então a gente percebe aqui que tem essa, essa condição da gente usar o comando while para fazer esses menus também para os programas. Isso aqui é bem importante. Dentro do CodeSculptor, como eu falei, né, é até bom repetir, esse menu não fica tão legal assim, mas quando eu estou usando a própria linguagem, né, do Python, na hora de rodar, fica bem interessante. Quer ver? Eu vou pegar esse código aqui, ó, eu vou copiar ele, eu vou usar o Notepad++ aqui rapidinho. Quando você tem um Python instalado na máquina, você consegue rodar o código. Opa, pode cancelar aqui. Quando você tem um Python instalado na máquina, você consegue rodar ele através da interface do programa, aí fica um pouquinho diferente. Quer ver? Vou salvar aqui, ó. Isso aqui não precisa fazer não, viu, gente? É só para vocês verem executando. Vou colocar aqui menu.py. Por que que eu estou colocando py no final? Porque é a extensão que o código do Python recebe, né? Não é comum a gente colocar isso aqui porque a gente está usando o CodeSculptor, mas é a extensão que a gente deveria salvar os códigos se a gente estivesse usando um editor igual o Notepad++, o Visual Studio Code e outros aí que a gente pode usar para programar em Python. Deixa abrir ele aqui, ó. Ele está executando. Vou executar ele aqui. Opa, ele executou e fechou. Ele tá dando file. Ele deu um erro de. Peraí. Dá esses acentos, né? Acho que era só aquela lá. Vou salvar aqui de novo. Deu outro erro aqui. Peraí. CD desktop. Desktop.
Drive. Criar o trabalho de menu.py. Opção sintaxe inválida. Sintaxe aqui no 3 é um pouquinho diferente. Vou colocar aqui também. Provavelmente vai gritar a mesma coisa. Por que está dando isso aqui, gente? Porque essa versão que eu tenho instalada do Python aqui, ela é a versão 3. E ali eu usei algumas sintaxes do 2. Então ele deu aquele erro lá. Agora apareceu aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó, o tamanho da letra. Vou colocar maior aqui, acho que fica melhor. Pronto. Aí mostra aqui, ó, a calculadora, soma, subtração, multiplicação, divisão, sai do programa. Escolha essa opção. Então, quando eu estou rodando um programa pela interface do terminal, né, que é através da linguagem Python mesmo instalado no meu computador, ele já mostra direitinho para mim aqui essa estrutura, né? É melhor do que eu visualizar as impressões só no final, igual acontece no CodeSculptor. Acaba que isso aí de certa forma, a gente não importa tanto, porque é um simulador que a gente está usando e tem outras formas da gente contornar isso. Mas vamos lá, eu vou clicar aqui para somar. Então, eu vou digitar 1, pressionar Enter. Ele mostra assim: digite um número. E eu vou digitar aqui um número 90 e outro número 100. Aí ele mostra o resultado da soma aqui, ó. Soma é 90 mais 100 igual a 190. E ele mostra a calculadora de novo, imprimindo esse conjunto todo aqui embaixo, pedindo para eu escolher a opção, certo? Então, ele está mostrando isso aqui. Se eu quiser, eu posso adicionar alguns comandos aqui nesse programa também, até para ele ficar mais bonitinho, mais amigável. Igual, por exemplo, eu consigo apagar essa impressão toda para poder, na próxima execução, ela já mostrar somente esse menu, né? Então, eu consigo fazer isso também. Só que nesse caso aqui, para a gente não vai fazer muita diferença, não. Vou deixar do jeito que está aqui, porque a gente não vai ganhar muita coisa com isso. Mas vocês veem aqui que eu consigo executar de uma forma mais clara, né? Porque as impressões já aparecem. Vou colocar aqui, ó, 4. Então, digite um número. Eu vou colocar 50 dividido por 3. Ele mostra lá, ó, 50 dividido por 3, 16. A divisão aqui, ó, está acontecendo aquilo que eu falei com vocês mais cedo, né? Igual 50 dividido por 3. Isso aqui dá um número real. Só que ele está dando 16. Por quê? Aqui ele está considerando 50 inteiro, 3 inteiro, então o resultado está ficando inteiro também. O que que eu faço para resolver isso aqui? Vocês lembram? Deixa eu sair daqui, ó. Eu mostro obrigado, beleza? O que que eu faço para resolver essa situação ali, para o resultado da divisão ser float, né? Para ser real. Primeira coisa aqui também, eu tenho que visualizar, ó, que eu fiz a impressão da divisão, coloquei inteiro dividido por inteiro, vai ser igual a inteiro. E na verdade não é. No caso aqui, eu vou colocar ponto 2F, né? Para a gente formatar a saída. E eu preciso colocar pelo menos um número desse aqui, ó, formatado como real, certo? Aí sim a divisão vai ficar certinha. Deixa eu salvar aqui, eu vou executar de novo, ó. Limpar aqui, executar, vou colocar divisão 3, o número aqui, ó, 50 dividido por 3, vou colocar até o mesmo valor. E agora dá 16,67 lá, ó. Então, a gente corrigiu lá. É só colocar o float para colocar pelo menos um dos números como reais, beleza? Então, a gente consegue fazer o menuzinho através aí desse while com condição. Ele pode executar quantas vezes a gente quiser, pode ser uma, duas, três, quatro, cinco, 10,
tem o comando div usando duas barras é, na, na divisão. Inclusive, até falei isso na semana passada. Se eu usar barra, barra, eu vou estar fazendo a divisão inteira. Mesmo eu colocando número real aqui, ele vai retornar inteiro. Só a parte inteira da divisão, né? É o div, o algoritmo. Aqui, eu vou colocar multiplicação agora. Ó. 1.000 vezes 1.000, 1.000.000. Ação 2, 50, 90, menos 40. Então aqui eu posso repetir quantas vezes quiser. Eu coloquei zero agora, ó, ele vai sair. Agora, se eu colocar 8, por exemplo, que não tem na opção, aí ele sai também. Opção inválida e encerra o programa. É igual, se eu quiser colocar a condição do negativo, também posso fazer, né? Posso imprimir a mesma coisa. Então, até adicionando aqui ó, essa condição aqui, ó, se for menor do que zero. Tudo que for menor do que zero, a gente vai colocar a opção inválida também. Vou salvar aqui, ó. Opa. Eita, eu fechei lá o negócio. Lá, ó. Vou colocar aqui a opção. Vou colocar a soma aqui por enquanto. Vou falar a opção válida, né? Porque eu coloquei 12. Vou colocar uma soma aqui, 80 mais 20 dá 100. Aí mostra o resultado. Agora eu vou colocar aqui, ó, menos 3. Opção inválida também. Então tá saindo aqui. Beleza, gente? Então, o while a gente usa quando a gente vai usar uma condição que a gente não sabe quantas vezes que vai ser executada. Ele vai esperar um determinado valor, um conjunto de valores, aí ele vai sair. Eu copiei esse código aqui, executar ele aqui, ó. Ele já está um pouquinho modificado, né? Já está executando aqui direitinho, vou salvar mais um código de exemplo de hoje. Cansaram? Dá para terminar aqui o conteúdo nosso? Dá para terminar, né? A gente tem 20 minutos aí ainda. Vocês veem que dá para fazer muita, mas muita coisa. Estrutura de repetição é algo muito importante dentro da linguagem. A gente precisa realmente saber trabalhar com isso aqui. Vou apagar aqui o programa todo. Então vamos lá. Então hoje a gente já falou das estruturas de repetição, até de forma mais detalhada. Esse exemplo não, é um exercício que vocês fizeram, né, na aula. Eu vou passar para vocês fazerem de novo como exercício, até para vocês treinarem essa estrutura de repetição. E aqui vocês podem utilizar o continue para fazer esse exercício de forma mais fácil. Esse comando continue que eu mostrei para vocês hoje, dá para vocês utilizarem nesse exercíciozinho aqui, viu? Eu tinha passado para vocês em sala isso aqui. Isso aqui eu tenho certeza que vocês fizeram. É gerar a sequência dos anos que houveram Olimpíadas e tem um período aqui que não teve Olimpíada, porque teve a Segunda Guerra Mundial, né, que foi os anos de 1940 e 1944. E a cada 4 anos nós tivemos Olimpíada. Aqui, no caso, nós vamos ter uma situação também que eu vou modificar, né, logicamente, esse exercício que em 2020 nós não tivemos Olimpíadas e nós deveríamos ter. Né? Se a gente fosse seguir a sequência aqui, no ano passado a gente ia ter a Olimpíada também, só que ela não aconteceu, né, por conta da situação que nós vivemos aí até hoje.
Então a sequência ela teria que parar aí em 2016 no Rio, né? Em 2020 ela também não seria executada. Essa aqui vocês vão fazer também, é algo que é até parecido com o exemplo que eu dei para vocês no início da aula, a calcular a média da idade dos alunos, né? Com certeza eu vou modificar um pouquinho esses exercícios, não vou entregar exatamente do jeito que está aqui para vocês, não. Vocês vão fazer a leitura das idades, calcula a média da idade, mostra o maior e o menor idade dentro dessas que vocês leram. Quando eu estou usando estrutura de repetição, para calcular o maior e o menor é bem fácil, viu? É até mais fácil quando eu não uso estrutura de repetição. É só colocar uma variável para guardar, né? E tem algumas coisinhas aí que vocês vão ver, beleza? Ah, só para a gente realmente poder aproveitar esse tempo nosso aqui, gente, na semana que vem a gente ainda vai ter um encontro, mas na outra que a gente já não tem, porque no dia 16 vai ser carnaval, né? Então a gente não vai ter. Mas acho que eu tinha marcado para o dia 18, se não me engano. Eu vou até olhar lá depois. Mas eu confirmo com vocês na semana que vem. Na semana que vem, dia 9, a gente tem encontro novamente nesse horário. Mas eu já vou começar com listas, né, que é um conteúdo que é importante até para vocês começarem a fazer os exercícios aí. E só fazendo exercício que vai aprender. Infelizmente, não tem outro jeito, não. Infelizmente, não é ruim, né? As dúvidas que vocês tiverem, vocês vão poder tirar aí junto com a gente no grupo, manda mensagem, ah, no grupo que eu falo, no grupo do WhatsApp seus, manda mensagem diretamente no privado para a gente também. Tem o Lucas aí que está ajudando vocês também. Então, vamos trabalhar com a parte aqui conceitual das listas. Né? As listas são o quê? São o que a gente chama de vetores. Né? Para falar a verdade, isso aqui eu estou contando a experiência minha. Quando eu via o pessoal falar de vetor, de matriz, eu olhava para aquilo e achava um negócio difícil para caramba. Eu falava assim, poxa, eu não consigo enxergar a aplicação prática desse negócio. Mas depois eu fui ver que é algo muito simples. Lista é o quê? É você ter uma variável, igual aquela variável que nós colocamos lá, nome, eu vou ler o nome, eu vou ler uma idade, beleza. Só que aquela variável vai estar armazenando o quê? Um valor apenas. E uma lista é o quê? Um conjunto de valores. Eu posso colocar vários valores dentro dessa variável. Então, basicamente, o que a gente entende é exatamente isso. Quando eu começo a trabalhar com listas, basicamente é o quê? É uma variável que tem vários valores dentro dela. Só isso. Né? E dentro do Python, a gente tem algumas operações que a gente pode usar, que é o comando que chama append, para incluir um valor na lista, o remove para remover, o sort para fazer a ordenação, e o reverse é para inverter os valores que eu tenho nessa lista. Então, de certa forma, são simples, né? O que a gente precisa em relação a comandos. Eu vou fazer um pouquinho aqui, não vou estender muito não, viu, gente? Que acaba que 2 horas de aula, assim, pela internet, a gente sabe que é bem cansativo. Qualquer coisa aí vocês podem falar, ó, né? Já tá bom, né? Já deu por hoje. Eu já não vou demorar a encerrar, não. Eu sei como é que é. É, vamos lá, então vamos trabalhar com listas ou vetores. Então, listas é o quê? Uma variável que armazena vários valores. Então, uma lista que normalmente eu uso bastante, que é bem legal, o vetor de cores, por exemplo. Vetor de cor. Então, cor, como que eu represento isso? Coloco um nome, né, que é o nome de uma variável, igual, e quando eu quero representar uma lista, eu abro e fecho o colchete. Então, esse símbolozinho, eu estou iniciando uma lista e aqui eu estou fechando. E os valores que eu quero adicionar dentro dessa lista, eu vou abrir a aspas, por exemplo, vai ser um vetor de strings, né, de texto,
E eu vou colocar aqui, ó, azul, primeira cor, abre aspas novamente, né? Vírgula, próximo valor, abre aspas novamente, azul, amarelo, verde. Três cores, beleza? Então, aqui a gente tem um vetor com três valores. E o vetor dentro do Python é muito interessante porque eu consigo fazer a impressão desses valores de uma maneira muito simples, né? Eu simplesmente venho aqui, ó, e dou um for, aí eu vou colocar assim, ó, x, eu posso usar essa variável x, é meio que um coringa, né? Eu vou colocar assim, ó, for x in range, não, vou colocar range aqui, né? Porque range é quando eu estou colocando intervalo, eu vou imprimir os valores do vetor. Então, in cor, for x in cor. O que que significa isso? Que eu vou varrer, né? Quando eu falo varrer, é o quê? Passar da primeira opção até a última, até do primeiro valor até o último valor dentro do meu vetor. Então, eu vou de azul até verde, passando por todos os valores. Se eu tivesse mais, eu ia mais. For x em cor, então significa o quê? Que eu vou passar pelo valor azul, amarelo e verde. Aonde que vai ficar o valor dessa variávelzinha? Em x. Então, x, ela vai guardar esses valores. Então, quando eu chegar aqui, eu faço um print x, de forma bem simples aqui, ele vai imprimir o que? Azul, depois imprime amarelo, depois imprime verde. É porque x vai receber o primeiro valor, depois ele recebe o segundo valor, o terceiro valor e por aí vai. Então, eu vou imprimir aqui, ó, ele já mostra para mim o resultado, ó, azul, amarelo e verde, que foi a sequência de cores que eu tenho. Se eu adiciono mais um aqui, ó, vermelho, mando executar agora, ele adiciona mais um valor, beleza? Então, nesse momento aqui, eu tenho uma impressão desse vetor. Falo assim, beleza, mas esse vetor ele já está começando com quatro valores, mas pode ser também que eu queira adicionar esses valores de forma manual. Então, como que eu posso fazer? Ah, então, vou pensar aqui, ó. Eu coloco, vou colocar assim, ó. É, colocar cor add. Cor add que é o quê? Para adicionar cor, né? Vou adicionar essa cor. Vou fazer aqui, ó. Input, digite uma cor. Digite o nome de uma cor. Tá? Digite o nome de uma cor. Dois pontos. Beleza? Então, essa variável aqui, ó. Cor add é a cor que eu vou adicionar. Meio esquisito, né? Vou colocar adiciona assim o cor. É mais fácil da gente entender. Adiciona a cor. Então, digite a cor. Então, a cor que eu for digitar aqui, ela vai adicionar. Então, posso colocar aqui, ó, cor.append, que é uma operação, né, de adicionar um elemento dentro da lista, e vou colocar dentro dos parênteses a cor que eu quero adicionar. No caso, a que eu digitei aqui pelo teclado. E agora, eu vou jogar essa impressão para cá, ó. E já vai imprimir essas cores que tem aqui, mais a cor que eu acabei de digitar, beleza? Então, vou executar aqui, ó, vou digitar roxo. Né? Então, quando eu digitar roxo e clicar aqui em OK, o que, que vai acontecer? Essa variávelzinha que chama cor continua tendo azul, amarelo, verde, vermelho, só que agora ela vai receber também esse roxo que eu acabei de adicionar dentro dessa variável aqui. Então, cor.append adiciona cor, ele vai incluir dentro desse vetor essa cor roxo. Então, na hora da impressão, a gente vai imprimir todas essas mais o roxo que a gente acabou de colocar. Então, ele mostra o resultado aqui para a gente. Beleza? Então, a gente tem essa sequência aqui. Fala assim, ah, beleza, eu quero adicionar, então, não só uma cor, eu posso adicionar mais duas, três cores.
Se eu quiser, eu posso colocar até uma estrutura de repetição para isso, né? Só para a gente ver aqui, ó, como é que funciona isso, ó. Então, posso colocar assim, ó, for, esse for aqui já é para controlar quantas vezes, quantas cores eu estou adicionando. Então, eu vou colocar, em vez de x, né, eu vou colocar y. Poderia até usar o x, mas para não confundir aqui, eu vou colocar y. Então, para y, range, então, eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 3. Então, vou ler três cores aqui também. E para isso aqui ficar dentro da estrutura de repetição, eu vou jogar essa linha aqui do adiciona cor mais para a direita. Então, a mensagem basicamente vai ser a mesma, a variável pode ser até a mesma, e aqui eu também posso usar o mesmo comando, é porque não vai fazer muita diferença não, porque ele faz a leitura aqui, ó, da cor, coloca dentro dessa variável, e depois eu adiciono dentro dessa lista de cores a cor que eu acabei de ler. E depois ele faz isso de novo, né? E vai incluindo esses valores dentro dessa lista e depois a gente imprime ela aqui no final. Então eu posso simplesmente só colocar essa estruturazinha aqui que vai repetir algumas vezes. Aí eu executo aqui, ó. Agora está pedindo uma cor, vou colocar aqui. Já tinha azul, amarelo, verde, eu vou colocar vermelho também, né? Vou colocar branco, outra cor aí, deixa eu ver. Roxo, né? Eu já tinha colocado. E mais uma cor que eu não coloquei. A cor comum. Qual cor que eu posso colocar aqui, gente? Às vezes a gente esquece o nome das coisas. Qual cor? Eu coloquei branco, preto. Preto. Tem laranja, preto, um bocado de cor, né? Aí aqui, ó. Ele já adicionou essas três, né? Eu tinha quatro, amarelo, azul, amarelo, verde, vermelho, que são essas quatro primeiras aqui. Depois eu adicionei mais três, certo? Então, a gente colocou mais três aqui. Então, a gente fazer leituras para vetores é muito simples, e fazer impressão no Python é mais simples ainda. É que a gente pode usar esses comandos aqui e já fazer impressão de tudo, de forma muito, 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 muito fácil. Ah, essa lista aqui, ela tem valores, né? Ela já tem valores definidos de iniciais, mas pode ser que a gente poderia começar com a lista vazia. Para eu começar com a lista vazia, simplesmente eu digitava uma lista sem nada. Né? Como é que eu faço a lista vazia aqui? Ó? Vou colocar aqui, ó, números, abro e fecho colchete. Isso aqui é uma lista vazia. Então, se eu faço a impressão aqui, ó, for x em números, dois pontos 20x, por que que eu posso ficar usando x aqui, gente? Porque esse x aqui, ó, terminei de usar, parou, já não preciso mais, né? Não faz muita diferença. Se eu quiser, eu posso usar quantas vezes quiser. Ah, mas tá confuso. Então, beleza, usa outra letra que não tem importância, não. Só lembrar que aqui embaixo tem que ficar diferente também. Números aqui tá vazio, né? Então, se eu executar aqui, ó, digite a cor. Vou colocar agora laranja, preto, branco. Aí o números nem aparece. Por quê? Essa lista está vazia. Então, eu nem executo essa parte aqui. Agora, se eu adiciono números, é igual eu chego aqui, ó. O, K, I, range, colocar três números também, eu faço a leitura. Num é igual a int, digite um número. Aí eu vou colocar aqui, ó, números, ponto append. Append é para adicionar, é sempre adicionar assim, né? Aí, números.append, eu vou executar aqui agora. Ele volta nessa parte aqui, né, para digitar a cor, beleza? Então, eu vou colocar de novo as cores que a gente está acostumado. Eita. Na hora do número, eu pressionei
Não ficou faltando o comando input aqui, ó. Isso. Preto, branco, laranja. Agora digite o número. Colocar 3, 9 e 11. Então agora ele mostra aqui, ó, 3, 9 e 11. Então vocês veem que basicamente para eu controlar isso aqui é de forma muito fácil, né? Essa estrutura aqui é muito tranquila. Só lembrando aqui, gente, que todos os números, todos os vetores, eles começam sempre do índice zero. Então, igual esse vetor aqui, ó, ele tem 4 valores iniciais. Então a gente já sabe o seguinte: isso aqui na hora de fazer os exercícios faz toda a diferença para a gente. Deixa eu abrir o Word aqui que fica mais fácil a gente mostrar isso aqui. Essa variável por, ela vai ser igual a esse aqui, ó. Se ela tem 4 valores, né? Então é a mesma coisa que ela ter uma tabelinha aqui, ó, de 4 valores desse jeito, ó. É como se fosse lá, ó. Eu tenho um azul aqui, eu tenho um amarelo aqui, eu tenho um verde aqui e eu tenho um vermelho aqui. Beleza? Então elas vão ficar organizadas mais ou menos nesse sentido aqui, para facilitar a visualização nossa. E como que a gente identifica isso aqui, ó? E por números. Isso aqui a gente chama de índice, né? Então, esse azul aqui, a gente consegue acessar ele de forma direta com esse índice aqui, ó, 0, esse amarelo com 1, aqui o verde com 2 e o vermelho com 3. Se eu tiver outros valores depois dessa sequência, é a mesma coisa, é só acrescentar o valor e o índice. Né? Então vamos dizer aqui, ó, eu vou acrescentar mais 3 cores aqui. Então, eu venho aqui, ó, adiciono uma cor, adiciono outra e adiciono outra. Então, aqui seria, coloco o valor, preto, branco, laranja. E automaticamente a linguagem vai adicionar esses índices para mim, ó. Opa. Então, no caso aqui agora eu tenho 7 cores, mas ele começa aqui, ó, 0, primeiro índice, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? E nesse caso aqui, a gente pode fazer o acesso direto desses valores. Então, por exemplo, deixa eu até apagar esse negócio aqui para não dificultar a gente. Não faz muito sentido aqui agora, não. Eu apaguei esse aqui. Se eu quiser modificar esse valor específico aqui, ó, amarelo, no lugar de amarelo aqui, ó, eu quero colocar roxo. Então, como que eu faço isso? Eu falo que eu quero modificar cor 1. Por que cor 1? É o índice onde que o amarelo fica. Porque ele é o 1, porque é o segundo elemento da nossa lista. Então, ele é o segundo elemento, então ele vai começar aqui, ó, 0, 1. Então, o endereço dele é 1. Então, aqui, ó, antes de imprimir tudo, ó, eu vou colocar lá, ó, cor, que é o nome do vetor, né? A variável da lista, colchete 1, recebe, ao invés de continuar com amarelo, vai receber roxo. A gente vai substituir o valor que está aqui, ó, por um outro valor. Então, o amarelo não vai aparecer aqui mais. A menos que a gente digite lá nessas opções aqui, ó. Vou executar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Preto, branco, laranja. E agora a execução é um pouquinho diferente. Então, em vez de imprimir azul, amarelo, verde, vermelho, igual estava acontecendo aqui, no lugar do amarelo a gente imprime roxo. Justamente porque a gente modificou o valor desse índice aqui, né? Lembrando que isso aqui é muito importante para a gente entender as listas, viu? Essa indexação aqui, a gente chama isso aqui de índice. Cada elemento do nosso vetor, ele vai ter esse número associado, mesmo que ele não apareça de forma explícita para a gente aqui, ó. Vocês estão vendo que eu não estou controlando nenhum número, a própria linguagem que faz isso aqui para a gente.
Beleza, gente? Tá dando para entender aí? Tá, né? Ok. Vou ver se tem alguma coisa que dá para passar aqui ou se vai demorar um pouquinho. Esse material eu vou passar para vocês também, para poder dar uma estudada. É interessante que vocês façam esses exemplos também para fazer as atividades. Não vou ficar repetindo isso aqui, porque a gente já fez também em sala. E quando vocês tiverem as dificuldades aí na, na hora de resolver o exercício, eu espero que tenha, porque quando vocês tiverem, que vocês vão aprender mesmo, aí vocês me falam, certo? Isso é uns detalhezinhos aqui, se precisar, depois a gente comenta. Tá. Então, deixa eu falar só sobre essas funções aí de forma mais rápida, rapidinho aqui para a gente terminar a aula de hoje. Igual aqui, ó, tem uma função aqui que é bem interessante que a gente chama de sorte. Para que significa, para que serve isso aqui? Para a gente ordenar os elementos da lista. Esses elementos aqui, a gente vê que está todo desordenado. Por quê? Se a gente tem um azul, depois aparece o roxo, depois vem verde, ele não tem uma ordem específica. Mas se a gente for olhar a ordem alfabética, seria o azul, depois o branco e por aí vai, né? Então, o que, que a gente pode fazer aqui no caso? Eu posso dar um comandozinho, ó, coloco cor.sorte, abro e fecho o colchete, e eu já vou ordenar todos esses nomes de cores que eu adicionar dentro do vetor. Aí, na hora da impressão, eles já vão estar impressos bonitinho, né? Quer ver, ó? Vou digitar uma cor aqui, igual a gente já estava acostumado a digitar, preto, branco e laranja. Vou usar essas cores mesmo. Vou clicar aqui em OK, e agora aparece aqui de forma ordenada, justamente por conta que nós demos o sorte antes de fazer a impressão. Se a gente quiser ver a diferença de um para outro, né, a gente pode copiar esse, essa impressão aqui, fazer ela duas vezes, né? Só para ver. Isso aqui vai imprimir não ordenado e aqui embaixo vai imprimir ordenado por conta que o sorte aparece embaixo. E para dividir uma da outra aqui, ficar mais claro para a gente, vou colocar os tracinhos aqui, ó, para fazer uma divisão. Imprime desordenado, divide, ordena, imprime ordenar de novo. Vou executar aqui. Branco, preto, laranja. Ok. Então, desordenado, né? Azul, roxo, verde, vermelho e tal. E aqui já está ordenado pela ordem alfabética, né? Pelo nome aqui que a gente colocou. Né? Tá vendo que é bem legal isso aqui, a gente fazer a impressão ordenada. Outra coisa que a gente pode usar é um comando que chama reverse, né, que coloca em ordem inversa. Então, igual aqui, se a gente ordenou, está em ordem crescente aqui. Ah, eu quero fazer uma ordenação de forma contrária. Então, o que, que eu vou fazer aqui agora? Ó? Vou colocar uns tracinhos aqui também. Só que agora eu vou dar um cor.reverse. A impressão ela vai ser invertida. Só copiar e colar a impressão, né? Ok. Com cores branco, preto e laranja. Ok. Vou executar aqui, ó. Então, que agora a gente tem desordenado, primeira execução. Aqui está ordenado. E aqui embaixo a gente está ordenado, só que ao contrário. Então, começa do vermelho, depois vai por verde até chegar no azul. Então, é só modificar a ordem disso aqui, só por conta desse comandozinho aqui, né? Então, bem legal, né? Que a gente
pode manipular essa lista aqui da forma que a gente quer. Às vezes a gente quer remover um valor específico da lista, né? Então a gente consegue fazer isso também com um comando que chama remove, né? Então, por exemplo, eu quero remover o elemento de cor ah, que eu sei que vai ter aqui, né? Verde. Quero remover esse elemento aqui. O verde ele aparece aqui, ó. Né? Então, se eu quiser, eu posso remover o elemento aqui também. Deixa eu orquestrar assim aqui para dividir e mandar imprimir essa lista aqui de novo. Ó. Só que na última impressão o verde não vai aparecer mais justamente por conta desse comandozinho do remove verde. Digitar branco, preto, laranja, ok. E vamos mostrar aqui, ó. Verde está aparecendo, verde está aparecendo, verde aparece aqui de novo e ele não aparece aqui mais. Né? Vocês percebem que ele não aparece e ele conservou a ordem que a gente já tinha feito aqui por último, né? A ordem reversa que a gente já tinha feito. Beleza? Então, eu recomendo também que vocês peguem esse material, esses exemplos, que vocês façam eles, né? Vocês mesmos façam os exemplos, mais o exercício que eu vou passar. Então, eu vou pegar o exercício e vou mandar para vocês hoje também, igual eu fiz na semana passada, para vocês treinarem. E esses exemplos aqui, vocês façam aí novamente. Isso aqui eu não vou passar, né? Porque, como eu falei, eu já tinha feito isso com vocês dentro de sala de aula e foi basicamente o que nós fizemos hoje. Hoje nós fizemos exemplos diferentes, mas é isso aqui. Bacana? Tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar. Fechou? Então, fechou, né? Então é isso aí, gente. Na semana que vem a gente está junto novamente, né? Vocês têm monitoria também na segunda-feira, no dia 8 com o Lucas, novamente também, para ajudar a fazer os exercícios. É importantíssimo que vocês tentem fazer antes, porque se chegar em monitoria ou em aula sem tentar fazer, acaba que não vai resolver muita coisa, não. Não adianta muita coisa, não. Se tiver alguma dúvida durante fazer o exercício, manda mensagem para a gente para poder ajudar vocês também, viu? Então, o Lucas também está recebendo as dúvidas através do WhatsApp dele direto. Eu já mandei para o grupo seus lá, então fica mais fácil de vocês terem esse contato. Bacana? Então, beleza, então. Até mais aí e bons estudos para todos. Começa a semana bem, né? Hoje é terça-feira aí, então ainda tem muito pela frente. Beleza, até mais. Falou. Tchau, tchau, gente.